Bem, que alegria estar iniciando esse conteúdo aqui no canal Viver Brasil. Uma alegria imensa neste momento diferenciada. Meu nome é Gustavo César Oliveira e nós estamos iniciando esse momento aqui na casa de um cara que eu admiro e que muita gente de Belo Horizonte, de Minas Gerais, já o conhece. Gabriel Azevedo. Gabriel Azevedo é mineiro de Belo Horizonte, legítimo, da Gema mineira e mais especificamente do centro de Belo Horizonte. Foi vereador em Belo Horizonte, foi presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, tem uma relação com a cidade muito próxima, em vários aspectos. E agora, nesse momento de 2025 para 2026, se posiciona como pré-candidato ao governo de Minas Gerais. Mas eu faço questão de frisar que o Gabriel ele não está se posicionando como pré-candidato ao governo de Minas Gerais como um estado enorme, um estado rico. Ele está se posicionando para realmente se apresentar para 20 milhões de eleitores para ser o governador dessas 20 milhões de pessoas e trabalhar por elas. Então eu estou aqui primeiro para te agradecer por estar nos recebendo na sua casa, por estar nos recebendo aqui no seu ambiente de vida. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo, e com você? Graças ao bom Deus. Nós estamos começando essas conversas, esses especiais aqui no canal Viver Brasil com o objetivo de conhecer cada um dos pré-candidatos que estão se posicionando. Legal. Você, prezado Gabriel, tem um vínculo muito forte com Belo Horizonte e tem um amor muito explícito pelo nosso estado. Eu queria que você contasse, nesses primeiros minutinhos aqui, um pouco da sua história inicial. O Gabriel, eu sei que ele nasce em Belo Horizonte, mas ele não é um Belo Horizontino qualquer, ele é um Belo Horizontino que conhece o centro da cidade como poucos e várias outras regiões. Como é que foram esses primeiros capítulos do Gabriel em Belo Horizonte? E a partir daí que a gente vai entender o que te traz aqui hoje. Tá certo. Bom, pessoal, obrigado por entrar aqui no meu apartamento. Vocês são muito bem-vindos, assim como o Gustavo. E tem uma história que talvez lembre muitas histórias de vocês. E toda a história começa com um pai e com uma mãe, né? A minha mãe, ela é natural de Araguari, no Triângulo Mineiro. Filha de uma senhora que teve 11 irmãos. Depois eu te mostro o quadro ali com todos eles. E quando o pai deles faleceu, deixou um bocadinho de terra para cada um. A minha avó e o meu avô perderam essa terra. E aí a minha mãe, para ajudá-los, resolveu vir para a capital, onde ela estudou, se formou em educação física e se tornou professora da rede estadual. Minha mãe é professora. E de educação física? Sim, aposentada do estado. Então, mamãe veio para cá e trouxe a família. E criou a família. E o meu pai, seu Gilson Marques de Azevedo, como a minha mãe, Maria do Carmo Souza, também veio do interior. Ele de Pirapora. E seu Gilson veio, estudou e aqui ingressou para a Polícia Civil de Minas Gerais. Então, na hora que eles se conhecem, eu sou filho de 2 funcionários públicos do governo estadual. Por que eu estou dizendo que muita gente tem uma história parecida? Porque Belo Horizonte está aí completando os seus 128 anos. Ela foi uma capital criada para unir Minas Gerais. E muita gente que vive aqui é fruto do interior. De gente que veio do interior para cá para fazer a sua própria vida. E quando eu nasci, em 1986, eu tive, portanto, uma criação aqui no centro. Nasci no edifício Topázio, aqui na Tupias 207. Com 4 anos eu me mudo aqui para o edifício Senhora de Fátima, na esquina que é do onde Rio nós de Janeiro, estamos. onde nós estamos. Morava no 3º andar com a minha família. E quando eu quis morar sozinho, eu não quis fugir de onde eu sempre morei, porque eu amo morar aqui no centro de Belo Horizonte. E eu tive uma infância que contou com uma educação no Instituto de Educação de Minas Gerais. Eu ia caminhando aqui pela Afonso Pena. E depois estudei no Colégio Militar, no bairro São Francisco. Tem muita parte dessa infância que tem a ver com o interior. Meu pai, que era advogado depois que ele saiu da polícia,
me levava, e eu lembro direitinho dele trambolhando os dedos assim no volante, nas estradas de Minas, escutando muitas músicas que eu gosto até hoje, para fazer tribunal do júri. Então nós íamos para Valadares, íamos para Montes Claros, rodávamos o interior e eu ali na estrada vendo o papai ser um advogado. E ele só vira advogado depois que deixa a polícia? Isso. Então ele estuda para direito estuda Itaúna. Depois? Ele forma assim advogado em Itaúna, tem até o discurso, ele foi orador, e ele começa tardiamente não, porque nunca é tarde para ser advogado, mas depois a atuar como advogado pelo interior de Minas. Então eu ia muito com ele para lá. E essa parte do seu pai é uma inspiração para você virar advogado também? muito. Eu sou advogado por causa do papai. É quase que um toma pai. Aqui, ó, seu filho também se transformou em advogado. Até porque o papai era um criminalista, não é a minha vocação. Eu sou do direito público, constitucional, administrativo. E aí, a minha mãe, depois que ela se aposenta, ela também cria um ofício que é uma confecção de roupa, sabe, Gustavo? E ela fazia o seguinte, eu me lembro disso até hoje, era no apartamento da minha avó. Então tinha ela, mais umas 11 costureiras dentro de um apartamento para ajudar a aumentar a renda da família. Máquina de costura. Sim, e fogo. E eu ali brincando, entre os tubos, entre os tecidos, depois ela amplia. Olha que legal que você está falando. Você está falando que os seus dois pais, tanto mãe quanto pai, em um determinado momento, não. Assim que terminam a atividade profissional que foi base de cada um dos dois, Sim. Eles vão empreender. Claro. Você já viu o que é viver de aposentadoria? Eles vão empreender. Claro, vão empreender, tem 2 filhos para criar. E a minha infância nos anos 90... Os 2 filhos é você e a sua irmã. A minha irmã, a Júlia. Papai tem 2 filhos no primeiro casamento, André e Andréia, e com a minha mãe são 2. Eu e a minha irmã Júlia, que acabou de ter uma filha, minha sobrinha Júlia também. Vó Júlia, irmã Júlia, sobrinha Júlia. É um nome recorrente na família. Quer dizer alegria, então é sempre bem-vindo. E essa infância dos anos 90, estudando aqui, foi muito viajando por Minas e conhecendo Minas assim. Vamos para São Lourenço, para Araxá, para as Águas, para o norte, para a fazenda de alguns amigos, para o Triângulo, visitar a família, para Juiz de Fora. Então, assim, essa noção de ter Minas como um espaço da família é uma coisa desde pequeno. E aí eu me formo em Direito, me formo em Publicidade, me formo em Jornalismo e ingresso na política. E como político, eu me filio ao PSDB, fiz parte da juventude partidária, né, e começo a rodar bastante. Isso tem 25 anos? 20 anos, para ser preciso. 2006... Quais foram esses primeiros passos que você dá? Cara, foi eu sei assim, que tem muito vínculo com a parte digital também, né? Muito. Porque eu fazia publicidade e percebia, olhando para o mundo, que a internet ia ser parte fundamental da política. Como é hoje. Só que naquela época ninguém acreditava ainda. Né? Em 2008, quando eu concluo Publicidade e Propaganda, minha tese de conclusão de curso era justamente sobre a campanha do Obama. E aqui no Brasil eu tinha feito a campanha de 2006 e falando assim, olha, temos que gravar para o YouTube, temos que cuidar do Orkut. E o pessoal, para quê? Isso nunca vai dar voto, essa tal de internet. E em 2008 eu concluo esse curso e aí, Gustavo, não parei. Eu passei a utilizar isso que hoje todo político faz. Acho que muitos fazem muito mal porque utilizam a internet só como um espetáculo e não trazem a internet como uma ferramenta de transformação da sociedade. Eu chamo de política da dopamina, sabe? Oferece ao eleitor uma satisfação momentânea de girar o dedinho, curtir e compartilhar. Quando, na verdade, você poderia estar utilizando a internet para trabalhar os temas complexos, envolver as pessoas nas soluções, mostrar quais são os problemas. Mas eu comecei e não parei. Só que na internet, ela não bastava. Então tinha política real. Comecei no âmbito estadual, e aí você viajava muito para fazer política no Sul. Você esteve vinculado à primeira campanha do Aécio? Eu fiz em 2006 a reeleição do Aécio. Em 2008, foi 2002 e 2006? 2002 ele se elege pela primeira vez governador. Eu estava no primeiro ano do ensino médio, com meus 16 aninhos. Aí depois ele se reelege em 2006. 2006, exatamente. Aí 2006 essa você participa? Foi a primeira que eu entro. Eu vou achar umas fotos para você, assim, eu na boleia de caminhonete, gravando. Porque era assim, todo mundo gravava para TV. E meu negócio era internet, eu era o carinha da internet. Isso. Só que naquela época você não tinha um celular igual tem hoje, não. Você tinha que pegar uma câmera que gravava em DVD, isso, levar para o computador,
transferir esse arquivo, depois modificar esse artigo, fazer o upload. Hoje, meu amigo, hoje é moleza, você transfere... Segundos. Em 2008 foi a campanha do Márcio Lacerda para prefeito. Em 2010 foi a campanha para o Antônio Anastasia, governador. Você teve presente em todas? Todas essas. E a do Anastasia teve algo especial, porque a gente criou um grupo, né? Você está vendo ali vários chapéus. Vários amigos meus queriam participar da vida política, mas não queriam se filiar a partido, porque achavam um partido uma coisa meio chata, antiga. Eu falei, não, então a gente faz um grupo para participar, não necessariamente filiado. E aí nós fomos para a convenção do Anastasia, um grupo, todo mundo de chapéu, porque eu falei, olha, lá é uma confusão. Aí um amigo meu falou, olha, vamos levar então alguma coisa que nos diferencie. Todo mundo botou um chapéu e a Anastasia falou, que turma é essa aí, essa turma do chapéu? Ficou batizado. E o que a gente fez ali em 2010, que era usar internet, vídeo, mídia social, acabou virando o modo de fazer campanha no Brasil. Sim. Então, tô velho nessa estrada, né? E aí, em 2010, quando eu faço essa campanha, Gustavo, o governador então eleito, Antônio Anastasia, me liga para a minha surpresa, porque eu realmente não esperava isso. 2010. E me convida para compor o governo de Minas Gerais. Foi o primeiro cargo público que eu tive. Subsecretário, é isso? Fui subsecretário de Estado para a Juventude. Eu tenho um orgulho danado desses 4 anos, cara, porque nós estamos falando de algumas conquistas que o Brasil teve e que talvez pouca gente saiba. Foi só nesse período que a Constituição assimilou o conceito de juventude. Juventude é algo novo na sociedade. Até a Segunda Grande Guerra Mundial você tinha criança e tinha adulto. O conceito de ser jovem passou a vir nos anos 60, 70, 80. Então as políticas públicas voltadas para quem é jovem surgiram depois. E no Brasil, então, como a Constituição é de 88, só bem depois. E o que nós estamos falando quando o assunto é política pública de juventude? Você sabia que a evasão no ensino médio é um problemaço, né? Muita gente vai até ali à porta do primeiro, segundo, terceiro ano e sai. E quem não conclui o ensino médio se dá muito mal na vida. Então nós criamos uma política chamada poupança jovem. Formou no primeiro ano R$1.000, no segundo R$1.000, no terceiro R$1.000. Isso praticamente acabou com a evasão escolar onde ela havia. Segundo, mortalidade entre jovens, sobretudo negros e de periferia. E houve a criação do Fica Vivo, que era outro programa. Aqui em Belo Horizonte nós tínhamos a FEBEM, que foi fechada e o terreno ficou completamente inutilizado. E ele foi transformado num espaço de contraturno escolar. O jovem está estudando de manhã, à tarde ele vai lá fazer teatro, fazer empreendedorismo, jogos digitais e preparando ele para o mercado. E aí, com muito orgulho, eu posso dizer que foram 82 programas para 853 cidades e para 25% da população mineira. E mais, não era só algo que saía da minha cabeça e era implementado. O jovem quer participação no processo da criação da política pública. Então a gente tinha as conferências de juventude. Você já imaginou o que sou eu, com 23, 24 anos de idade? Isso que eu ia perguntar, você estava com... 23, ele me convidou, 24, tinha acabado de formar nas faculdades, e 24 anos... E hoje você está com 39? Estou com 39. E aí, o que é pegar um carro e ir para o sul, para a Mata, para o Jequitinhonha, para o Rio Doce, para o Norte, para o Alto Paraíba, para o Triângulo, sentar num salão e ouvir a juventude daquela cidade? Sentar com o município, com jovens de 15 a 29 anos, para ele falar, aqui na cidade a gente quer isso, é isso, é isso. Isso se chama enriquecimento na veia. O nome você não faz ideia. Eu me lembro de uma cena, Sabinópolis de Minas. Pequenininha a cidade. E eu chegar lá e uma jovem contar para mim assim, olha, a realidade aqui, secretário, era subsecretário, todo mundo falava secretário. É que a gente não tem isso, não tem isso e não tem isso. O que você pode fazer por nós? Então, Gustavo, essa capacidade de você percorrer um território do tamanho de Minas Gerais, escutar a juventude, mal sabia eu que ia desaguar agora. Por quê? Na hora que eu anuncio que sou pré-candidato ao governo do Estado, aquela jovem que me encontrou em Sabinópolis de Minas, lá atrás... Está lembrando você. Não é que só lembra. Ela manda uma mensagem e fala, agora eu sou vereadora. O outro fala, agora eu virei vice-prefeito. Agora eu sou prefeito. Esse dia o prefeito de Curvelo falou, rapaz, você lembra da gente novinho? Eu lembro. Então, foram 4 anos, até porque eu tenho um orgulho enorme de ter trabalhado com o Antônio Anastasia, que é um dos maiores homens públicos que o Brasil já teve, correto, honesto, íntegro, e num governo que passava por uma transição.
econômica, ou seja, em 2013 a gente sente aquele baque econômico que veio no Brasil e até 2014 o governo ele passa a sentir o impacto na economia. Então ele começa muito otimista e termina segurando as contas para respeitar a responsabilidade fiscal. Mas foram 4 anos que eu te digo assim, uma escola de política pública de Minas Gerais e de gente. Você colocou um ponto aí que eu acho que é interessante a gente explorar neste momento que a gente está aqui. Eu queria entender um pouco melhor sobre esse seu momento de formação como homem público, como pessoa vinculada a uma atividade não apenas sua. E aí eu entendo que isso vem desde cedo. Então, você começa nesse primeiro momento na subsecretaria com 23, 24 anos, isso. Mas você já vinha com essas intenções, pelo que eu estou entendendo. Você já vinha se relacionando com as atividades políticas e públicas. Onde é que você viu isso? Quando que você viu isso na sua vida como ser humano? Você falou assim, opa, mais do que um advogado, mais do que um administrador, eu posso ser algo a mais para mudar minha cidade, para mudar meu estado. Quando é que você viu isso e falou, vou seguir esse caminho? Aos 20 anos, 25 anos? Você lembra de lista telefônica? Demais. Guiatel. Porque a gente tem que contar isso, porque hoje meus alunos na faculdade de 20 anos, eles não têm a menor noção do que seja uma lista. Guiatel, criada pelo Dr. Wilson Melo Lima, um dos grandes dessa cidade, que foi responsável pela lista telefônica. Já contei essa para o Wilson, ele ficou maravilhado. Antes dos números, vinha o mapa. Lembra? Do mapa de Belo Horizonte, assim? Sim. E, óbvio, eu queria ver onde é que era o meu apartamento e percebi que ali tudo estava quadriculado. Aliás, posso? Deve. Tá aqui, ó. Daqui estava aqui, eu tirei para gravar, gente, para tirar as tralhas do caminho, mas... Isso é um mapa de Belo Horizonte? Isso é um mapa de BH. Então você imagina o seguinte, aliás, primeiro nome, cidade de Minas, né? Você sabe disso? Não, eu acho que ninguém que está nos assistindo ainda certeza. saber. É Belo Horizonte se chamava Cidade de Minas ou teve esse primeiro nome como um rabisco? É o seguinte, é porque o nosso estado... Serra del Rey também, não tem essa história? Não, é o seguinte, nosso estado, que está aí completando 305 anos, tem várias histórias interessantes desse surgimento, mas lá por volta do início... Capital Ouro Preto foi até quando? Não, calma. A primeira cidade que surgiu foi... Tem assim, né, a versão Matias, que é a versão geraizeira, que é o seguinte, não é uma versão, é um fato. A gente surge pelo norte. Matias Cardoso? Matias Cardoso. Eu já ganhei uma medalha lá. Aquela medalha do Dia de Minas, Dia dos Gerais, que era no dia 8. O dia de Minas Gerais é dia 2 de dezembro. O dia dos Gerais é 8 de dezembro. Tá? Por quê? Porque os primeiros povoados foram lá por cima. E a partir do século... Tem a igreja lá também, antigona. A partir do século XVII, finalzinho ali, você tem a busca dos paulistas pelo nosso ouro. Então eles começam a entrar. E aí isso espalha e vem gente de tudo quanto é canto, para ter ouro também, que são os emboabas, né? Famosos. E aí o que tem a Guerra das Emboabas. A Guerra dos Emboabas, né? E tal, até 1720, quando Dom João V vai dar o alvará criando, em 2 de dezembro, Minas Gerais, separando a gente de São Paulo. Beleza. Quando isso acontece, a gente passa a ter um território e a capital passa a ser Vila Rica, depois chamado Ouro Preto. Isso vai ao longo do ciclo do ouro, tem o ciclo aí do diamante, ciclo do café durante o Império, e quando o Império cai e vem a República, aí é que começa a história. Vem a Constituição de 1891, que cria no Brasil uma federação. Arão Rei já é mais recente, né? Não, tudo aqui da mesma época. É o seguinte, porque eles decidem que não vão ter o Ouro Preto como capital. Começa uma briga em Minas para saber onde vai ser a capital. Surgem 5 opções. Paraúna, Juiz de Fora, Barbacena, Várzea do Marçal e o Arraial do Belo Horizonte. Que é onde nós estamos. O que é o Arraial do Belo Horizonte? Lá no início do século XVIII, o João Leite da Silva Ortiz cria aqui um curral de alimentação, de pasto e tal, e vira o Curral del Rei. Esse nome vai até 1890, quando o Arraial fala, pô, mas nós não somos mais uma monarquia, por que não vamos chamar Curral del Rei? Aí começa a votação para o novo nome da cidade. Surgiram várias opções e ganhou Arraial, do Novo Horizonte. Só que na hora que foram no governador, ele não gostou do nome, falou, qual que é a outra opção que tem aí? Ah, tem Arraial do Belo Horizonte. É essa. Então, em 1890, a gente vira Arraial do Belo Horizonte.
Está quase chegando Tá na quase. idade de Belo Horizonte, que é 1890 e tal. 7. 97. Aí o que acontece? Em 891, a Constituição Mineira começa a coisa da discussão de onde vai construir. E o Arraial do Belo Horizonte ganha por 2 votos. Então eles vão construir a nova capital aqui no Arraial do Belo Horizonte. Estado de Minas Gerais, planta geral da Cidade de Minas, que era o nosso primeiro nome. Parece que aquela igreja da Boa Viagem da era Boa onde era o Viagem Arraial. é onde começa Era o essa Arraial. história, Era né? aqui, ó. O Arraial era aqui, assim. Mas não é isso? A igreja da Boa Isso, Viagem o está Arraial era nesse aqui. Aqui é uma igreja da coração. Boa Viagem. É. Aqui, ó, você tem Afonso Pena, tá vendo? Uhum. Rodoviária, Praça Milton Campos, Parque Municipal, Cidade de Minas, organizada sobre a planta geodésica topográfica cadastral do Belo Horizonte. E aí o que acontece? Quando a gente é fundado em 12 de dezembro de 1897, o primeiro nome é Cidade de Minas. Que na verdade a gente fala Cidade de Minas, mas ia ser só Minas. É igual Cidade do Rio de Janeiro, Cidade de São Paulo. Todo mundo ia chamar de Minas. Só que ninguém chamou. Todo mundo só chamava a gente de Belo Horizonte. E por que isso tem a ver com minha paixão pela coisa toda? Porque na lista telefônica, gente, essa parte aqui vinha cortadinha nas páginas. E eu perguntei para o meu pai, por que é que onde a gente mora, aqui, né, Tupisco, Rio de Janeiro, nessa área, todos os quarteirões são quadradinhos e depois dessa avenida que contorna, vira uma bagunça? O papai falou, filho, eu não sei. E aí eu falei, tá bom, então onde é que eu descubro? Na biblioteca. Perfeitamente. Lá fui eu. Baixou na biblioteca. Lá na biblioteca estadual. E seção Belo Horizonte, Minas Gerais. Cara, foi um uau. Porque na hora que uma eu descobri, cachoeira de informação. E aí tem aquela coisa assim, claro que na campanha do ano passado eu falava muito de Belo Horizonte, porque eu sou apaixonadíssimo por Belo Horizonte. Só que as pessoas precisam entender o seguinte, Belo Horizonte tem um papel com Minas Gerais. Por quê? A construção de uma capital naquele momento impediu a nossa separação. Porque havia todo um movimento. Pense você, Zona da Mata muito próxima do Rio. Você falou que tem 5 querendo o mesmo posto de ser capital. Eles perderam, Barbacena, Juiz de Fora. Era uma disputa. Não, eles tiveram que transferir a votação que estava acontecendo em Ouro Preto para Barbacena, porque eles ameaçaram explodir o parlamento. O pau estava quebrando. O pau estava quebrando. Por quê? Porque Minas ia... E quando você tem essa capital, a capital de todos os mineiros, que deixou todo mundo muito orgulhoso, você já imaginou o que era uma pessoa chegar do interior e ver uma avenida da largura da Afonso Pena? É igual você conhecer São Paulo e na Paulista pela primeira vez. E Belo Horizonte, que volta a se chamar Belo Horizonte em 1901, 4 anos de Cidade de Minas, 1901 volta a ser Belo Horizonte. Belo Horizonte passou a ser uma capital que deu um orgulho para o povo mineiro. Pensa no seguinte, porque isso é importante para a gente colocar todo mundo na mesma página aqui. Muito do que nós fomos e do que eu quero que a gente seja. Essa Minas que surge pelo ouro, ela tem um ciclo de extração. As pessoas vêm, cavucam o nosso solo, tiram tudo, isso vai embora, Gustavo, para a Europa, financia a Revolução Industrial, porque de Portugal sobe para a Inglaterra, para o Reino Unido. E o que fica? Bom, fica uma arquitetura barroca, fica alguma arte, mas as pessoas que estavam tirando ouro da terra criam escolas, educam o povo de Minas Gerais, investem em educação, em infraestrutura? Não. Nesse momento entendo que era só extração. Extração, cara. Pura. Tira e vai, tira e vai, tira e vai. Na hora que surge o ciclo do diamante, a mesma coisa. O Tejuco, hoje Diamantina, tira e vai, Estrada Real, que lindo, né? Que lindo o escoar da nossa riqueza sem ficar nada, praticamente. Enquanto isso, vamos lembrar que Minas está no século XVII, para e passo com uma outra quantidade de colônias mais ao norte do continente americano, 13 colônias, que cuidam de criar escola, hospital, investimento, e que se separam do Reino Unido, criando uma federação sensacional e uma independência. Tanto que os nossos inconfidentes, quando querem fazer a nossa revolução, mandam carta para os inconfidentes pedindo ajuda. Só que a diferença da Revolução Mineira para a Revolução Americana é que lá tinha sociedade preparada. Aqui era uma elite querendo fazer sem apoio popular, porque o povo não tinha educação. Por que eu estou te contando isso? Porque depois desse ciclo de extração do ouro e do diamante, veio outro ciclo de extração, o do café. Ou seja, café, fazendas,
gente rica, uma elite que fazia a política acontecer e depois se junta com São Paulo, né, Café na com base leite. do café com leite. E esse café todo gerou o quê? Estrutura? Educação? Investimento nas pessoas? Não. Nós tivemos 2 ciclos em Minas Gerais, nesses 300 anos de vida, de extração, que não deixou investimento. A primeira vez, e aí eu quero destacar um cara que me inspira profundamente, que a gente fez uma virada, Benedito Valadares. Pouquíssimo falado hoje em dia, porque a gente conhece muito o JK, o Milton Campos, o Tancredo. Eu quero muito lembrar a memória desse cara chamado Benedito Valadares. Esse Benedito Valadares foi um governador de Minas Gerais, não é isso? Infelizmente não eleito, né? Era um momento em que o Getúlio, em 1930, tinha dado o golpe, em 32 tem a Revolução, 34 uma Constituição que dura pouco tempo, até 37, e começa o Estado Novo. E no Estado Novo, já com Getúlio cheio dos poderes, ele nomeia o Benedito como o seu interventor aqui em Minas Gerais, um cara que não teve um voto, mas que foi governador. Sim. Eu fiz questão de fazer esse primeiro conteúdo com o Gabriel, mostrando o entendimento dele sobre Belo Horizonte e sobre Minas Gerais. Entendo que, além de ser um cara muito preparado e disposto para a luta, ele tem um nível de conhecimento que eu acho que é muito valioso para qualquer ser humano, para qualquer cidadão. E se bem usado, essa riqueza, obviamente, pode se espalhar e se multiplicar ainda mais. O Gabriel estava começando a entrar num caminho mais histórico de Minas Gerais. Nós vamos ter um outro bloco agora, um outro conteúdo, onde a gente vai explorar, de fato, a visão que ele tem sobre o estado de Minas Gerais, as regiões que a gente tem no nosso estado, as características que a gente tem no nosso estado. E nós vamos pegar uma caroninha também da questão histórica, começando a falar do Benedito Valadares. A você que acompanhou o nosso canal Viver Brasil até o presente momento, eu te agradeço. A gente está fazendo uma série de especiais com os pré-candidatos ao governo de Minas e a gente está tendo a alegria de conversar nesse momento com o Gabriel Azevedo, que é pré-candidato ao governo de Minas pelo MDB. Isso. Então, a gente volta em mais um conteúdo com o Gabriel Azevedo, pré-candidato ao governo de Minas Gerais em 2026.